Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Hoje nós vamos falar a respeito dos receptores elétricos. Nas aulas anteriores nós falamos dos geradores elétricos, que são aqueles dispositivos que utilizam uma forma de energia para produzir a eletricidade. Eu utilizei como exemplo a bateria, que utiliza essa energia química presente em seu interior para poder ser convertida principalmente em energia elétrica. Agora, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos dispositivos que têm como função receber essa energia elétrica fornecida pelos geradores e utilizar essa energia elétrica para outras formas de energia. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. O exemplo para a nossa aula, eu quero trazer este transformador. Este aqui, que fica no poste da rede elétrica. Sua função, como o próprio nome diz, é transformar, melhor dizendo, distribuir a energia elétrica que chega até este transformador através das subestações. Então, nós vamos imaginar que este transformador aqui saia uma tensão de 220 volts. Essa quantidade de volts que deveria chegar até as nossas residências, ou em algumas cidades, como em Formiga, onde eu moro, no qual a nossa tensão é de 127 volts, acostumado, as pessoas dizerem corriqueiro como 110 volts. E entre outras cidades. E como é sabido, a tensão elétrica no Brasil, ela não é padronizada, viu? Mas nós vamos adotar para a nossa aula essa tensão de 220 volts, ok? E essa tensão de 220 volts que sai desse transformador é que deveria chegar em nossas casas. E isso é aquilo que nós conhecemos por FEM, melhor dizendo, força eletromotriz, que é representado por essa letra E aqui, que significa Epson, tá bom, pessoal? Outra coisa interessante que eu quero mostrar aqui é que nós temos uma diferença de potencial, ou seja, um potencial maior e o potencial menor. Só que desses 220 volts que está saindo desse nosso transformador, ele não chega exatamente a essa quantidade de volts em nossas casas. Ao fazer a leitura, nessa nossa tomada aqui, verificamos que está chegando a apenas 212 volts. E essa quantidade de volts que chega é o que nós conhecemos por tensão. Essa diferença de potencial que sai e chega é devido ao desperdício de energia na forma de calor. Ou seja, esses 220 chegando a 212 volts. Agora eu quero ligar a essa tomada aqui um ventilador. Neste momento, ele vai receber uma quantidade de 212 volts. Porém, esse ventilador ele faz barulho, E após um certo tempo de funcionamento, ele também sofre um aquecimento. Portanto, isso significa que ele não consegue usar toda a tensão de 212 volts para colocar essas pás do ventilador em funcionamento. Então, vamos imaginar que o equivalente a 4 volts seja desperdiçado na forma do som, do barulho. E o equivalente a 3 volts seja desperdiçado em uma forma de energia térmica. Sendo assim, esses 212 volts, se a gente for descontar, esses 7 volts devido ao desperdício dessa energia, ele consegue utilizar apenas 205 volts para executar a sua função. Essa quantidade de volts que ele usa para exercer a sua função é o que nós conhecemos como força contra-eletromotriz, que é representado por
o E'. Meu jovem, vocês devem ter um maior cuidado para não confundir a força eletromotriz com a força contra-eletromotriz. Conceitualmente, a força eletromotriz ela representa uma quantidade de volts que um gerador deveria fornecer ao nosso circuito, tudo bem? Agora, a força contra-eletromotriz ela representa a quantidade de volts que o receptor usa para cumprir o seu papel, ou melhor dizendo, para exercer a sua função. Nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa quantidade de volts, né, que ele recebe, do qual nós denominamos como tensão. E a quantidade de volts para cumprir o seu papel, que é a força contra-eletromotriz. E para isso, eu quero apresentar uma equação do receptor. Vamos entender isso então? Meus queridos, agora eu quero apresentar para vocês a equação, né, do receptor. Ou seja, a tensão é igual à força contra-eletromotriz, que é representado por E', mais a resistência interna, que é o R minúsculo linha, vezes a sua corrente. Márcio, onde fica a resistência interna? Aquela aqui, meu querido. Ela está no nosso dispositivo do ventilador, tudo bem? Agora vejam bem, preste bem atenção. Se a DDP do nosso gerador, que nós vamos representar por V, for igual a DDP do meu receptor, que eu vou chamar de E', nós podemos dizer que a força eletromotriz menos a resistência vezes a sua corrente é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a sua corrente. Eu posso começar a ajustar essa nossa equação. Vou pegar essa força contra-eletromotriz e vou trazer aqui da igualdade, e essa resistência interna e a corrente vou passar para o outro lado da igualdade. Ou seja, a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz é igual a resistência interna vezes a sua corrente, mais a resistência vezes a sua corrente. Agora também nós podemos colocar essa corrente em evidências. Ou seja, nós temos que a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz é igual a I vezes a resistência interna mais a sua resistência. Meus queridos, vamos isolar essa corrente aqui. E quando isso acontecer, nós temos a famosa lei de Pouliot. Ou seja, a corrente é igual à razão entre a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz, a resistência mais a sua resistência interna. Que bacana, né? Olha que maravilha. Eu não entendi o que ele falou. Meus queridos, agora nós vamos falar um pouco mais a respeito do receptor em aproveitar essa energia ou desperdiçar essa energia elétrica. E isso vai ser feito através do estudo da potência do receptor. Ou seja, o receptor recebe a energia, aproveita e parte dela será desperdiçada. E essa fração de energia que ele recebe é aquilo que nós conhecemos como potência total ou potência recebida. Melhor dizendo, a quantidade de energia que ele recebe para exercer a sua função. Portanto, essa potência total ela pode ser calculada por uma fórmula bem específica. Ou seja, a potência total é o produto da sua tensão vezes a sua corrente. Agora, para descobrir a potência útil, ou seja, essa fração da energia que ela é aproveitada para exercer a sua função, há uma equação bem diferente. A gente já utiliza a fórmula de potência útil é igual a força contra-eletromotriz vezes a sua corrente. Já para descobrir essa fração de energia que é dissipada, ou seja, desperdiçada, a equação será a mesma para o gerador de eletricidade. Então, nós podemos dizer que a potência dissipada é igual à resistência interna, R', vezes a sua corrente ao quadrado. Bem simples mesmo. Nós já estudamos que, para calcular a potência dissipada em resistores elétricos, usamos a fórmula que a gente achar melhor.
Ou seja, podemos usar que potência dissipada é igual ao produto da minha resistência vezes a sua corrente, ou a potência pode ser a razão entre a sua tensão ao quadrado pela resistência. Agora, para calcular a potência dissipada de um gerador e de um receptor elétrico, só há uma equação, meu jovem. Melhor dizendo, potência dissipada, representada por PD, é igual a corrente ao quadrado vezes a sua resistência, ou seja, o R minúsculo. Agora nós vamos falar a respeito do aproveitamento de energia por parte deste nosso receptor, do nosso ventilador aqui. Então eu estou me referindo ao rendimento do meu receptor. Meu querido, todo dispositivo que torna uma forma de energia e a converte em outras formas de energia durante essa transição, há um desperdício dessa nossa energia. Portanto, para verificar se essa energia está sendo bem ou mal aproveitada, nós utilizamos o conceito de rendimento. Então, o rendimento é a energia útil pela sua energia total, ou seja, a energia que está sendo aproveitada dividido pela energia que é disponibilizada ao nosso ventilador ou nosso dispositivo eletrônico. Lembram então que rendimento é a potência útil pela sua potência total. E potência útil nada mais é que a força contra-eletromotriz vezes a sua corrente, e a potência total é a sua tensão vezes a sua corrente. Nós podemos cortar aqui as duas correntes e chegar ao final que onde o rendimento é a força contra-eletromotriz pela sua tensão. Meus jovens, fecha aqui essa parte, né? E espero que tenham bem entendido a respeito sobre o rendimento e entre outros. Quero chamar a atenção de vocês nessa equação, porque a fórmula que a gente usa para calcular o rendimento do receptor é diferente da fórmula para calcular o rendimento do gerador. O rendimento para calcular de um gerador é a razão entre a tensão e a força eletromotriz, representado por este R. Já para o receptor, o rendimento é a razão entre esse E' sobre a sua tensão. Existe uma inversão entre os dois. Alguns podem estar assim, mas por que, Márcio, essa inversão? Meu jovem, é porque o receptor não é o mesmo a força eletromotriz do gerador elétrico. Existe este E' no receptor que ele representa a força contra-eletromotriz, ao passo que no estudo do gerador ele representa a força eletromotriz, que é representado por E. Tudo bem? Meu jovem, termina aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, né? Se inscreva em nosso canal, divulgue para os seus amigos. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.